Bom dia, queridos amigos. Que a doce e inefável paz de Jesus sustente os nossos pensamentos, harmonizando-os no bem. Hoje, nós vamos dividindo esse estudo pela importância dele, uma mensagem trazida pelas instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantado do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se a ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram. Quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles excitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram os bons espíritos, que eles deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daqueles a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir à ordem superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explica esses ódios, essas repulsões instintivas que notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito, naquela existência, há podido provocar semelhante antipatia para se lhes aprender a causa. Necessário se torna volver os olhos ao passado. Nós vamos parar por aqui e vamos refletir um pouco nesse texto. E assim, com o coração cheio de desejo de melhorar, nós vamos pedir a Jesus que nos ampare, que traga para todos nós o amparo de que necessitamos, que possamos sentirmos fortalecidos nesse momento em que somos convidados a repensar e a refazer
os nossos pensamentos. Jesus amado, bom e amado Mestre, que nesta manhã possamos receber o amparo espiritual destes amigos queridos que nos sustentam no dia a dia de nossa vida. Senhor, dai-nos força para que nós não venhamos a deixar o ódio, a mágoa, o ressentimento crescer dentro de nós. Ajude-nos, Jesus, a compreender o valor do amor e do perdão, para que nós possamos ganhar esta reencarnação dentro de um clima de harmonia e paz. Sustente os nossos propósitos, Senhor, para que nós possamos vivenciar com dignidade as lições do seu Evangelho, e que a paz, a esperança, a fé seja constante em nossa vida. Que assim seja, Mestre. Queridos amigos, é uma lição que nós precisamos repensar em todo sentido, é a questão da ingratidão. Nós podemos pensar que a ingratidão é ainda um resquício muito forte do nosso egoísmo. E nós sabemos que a ingratidão, se ela é filha do egoísmo, e o egoísta, ele vai encontrar corações insensíveis como o seu próprio, para que ele possa aprender a vivenciar novas situações. Então, nós vamos ver que o Evangelho nos mostra, muitas vezes revoltamos contra os corações honestos, mas a dos filhos, para com os pais, apresenta caráter ainda mais odioso. Quantos pais têm dificuldade com os filhos? Não os tratam bem, não os amam, ignoram, abandonam. E aqui ele vai nos mostrar que, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. Qual é a causa disso? E nós precisamos buscar esta causa em nós mesmos. Em nosso passado, numa vivência pretérita, que nós já tivemos com este espírito e não conseguimos modificar as nossas vibrações. O Espiritismo hoje vai projetando luz para esses grandes problemas que infringem os nossos corações. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós levamos conosco as nossas paixões, as virtudes que são inerentes à nossa natureza, que poderá aperfeiçoar no espaço ou não. Podemos permanecer estacionário porque nós não queremos modificar a nossa casa interior, a nossa mente. E por isso, nós não buscamos ou não somos atraídos pela luz. E muitos dos nossos irmãos, por que não dizer também, acho que já passamos por isso um dia, nós carregamos o nosso pensamento muito ódio, nos tornando violentos, e muitas vezes com pensamentos de vingança. O pensamento de vingança, ele não vai produzir nada de bom em nós, muito pelo contrário. A vingança, ela sempre nos coloca numa posição de grandes dificuldades que ficamos à espreita e sempre atropelando o pensamento do outro e sem compreender nem que se for as partículas da verdade. Então, nós acabamos sendo ingratos porque vivemos dentro das consequências que são nos trazidas, segundo o Evangelho, por nossas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas, se nós compreendermos o valor do amor. Compreendermos que para chegar a Deus, nós só temos um caminho, a caridade. Então, nós vamos ver que os pais que nos receberam, muitas vezes, eles vão nos receber
e eles têm a incumbência de nos auxiliar. Mas é preciso aniquilar o mal e a treva que vive dentro de nós. E que muitas vezes nós vamos surpreendendo aqueles que estão conosco, porque nós não compreendemos a força do amor que precisamos dedicar. Então, aniquilar o mal e a treva que está dentro de nós e suspendê-lo é um momento de grande reflexão para o espírito, porque não há caridade sem esquecimento dos ultrajes, dos erros, das injúrias, e não há caridade sem perdão, nem o coração tomado de ódio. Então, é por isso que todos nós precisamos dar importância na reencarnação, estarmos junto com esses espíritos, para que nós possamos aprender a amar. No Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta 937, quando Kardec diz: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? O Espírito de Verdade responde: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Quando nós sentimos qualquer repúdio, nós precisamos pensar que se nós estamos buscando um pensamento novo, uma nova oportunidade reencarnatória, relacionar junto com outra para que a gente melhore, e não que a gente vivencie os mesmos passos do passado. A ingratidão, nos diz o Espírito de Verdade, é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houver desfeito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. E ele nos traz outra pergunta que acho que nós precisamos de refletir para compreender a importância dos nossos relacionamentos dentro do lar, quando ele diz na pergunta 938, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro. Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz, sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso de sua ingratidão. Isso vai nos mostrar a necessidade de nós olharmos a nossa vida como espírito, senão nós não vamos entender nada disso. E nós vamos ver que um espírito hoje que nos ofende, e muitas vezes pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pelo seu orgulho, quando ele chegar no mundo espiritual, o olhar dele será outro. E ele sofrerá muito por isso. Então, eles excitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Mas se predomina a boa resolução, oram a Deus. Imploram os bons espíritos que eles dê força no momento mais decisivo da prova. Isso antes da reencarnação. Porque nós não perdemos o que somos. Nossos erros, nossos desacertos, nossas construções morais, tudo isso nos pertence. Mas, quando nós percebemos que nós ainda carregamos dentro de nós essas úlceras do coração, nós vamos ter uma ideia, vamos pedir a Deus a oportunidade para ressarcir. E nós, para ressarcirmos, nós teremos que ter uma condição diferente, mudar esse sentimento de orgulho
para que nós possamos aproveitar a oportunidade concedida. Por fim, nos diz o Evangelho, após anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daqueles a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir à ordem superior permissão para preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá de sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Eu gostaria de dizer-lhes que talvez um pouco sejam as traduções de cada intérprete que vai trabalhar o Evangelho, pensar que nós estamos diante de um Evangelho de uma excelente interpretação e tradução, mas aqui precisa ser muito bem compreendido, porque nos dá a impressão de que um corpo está sendo formado e um espírito quer aproveitar daquela oportunidade de reencarnar, mas não é assim. Isso precisa ser muito claro. Quando começa a ventilar a necessidade de um casal receber um filho e aquilo já começa a ser trabalhado, os espíritos que estão envolvendo aqueles já vão colocando aquele espírito reencarnante que vai reencarnar próximo dos pais. Por isso, essa ideia, ela ventila antes da concepção. É por isso que ele diz assim aqui, ele pede aos espíritos incumbir de transmitir às ordens superior permissão para preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. É preciso entender que este corpo, para que ele desenvolva, ele tem um perispírito, ele tem que estar ali com o espírito. Então, nós observamos que as dificuldades que hoje vivemos são espíritos que vieram para receberem de nós essas oportunidades de aprender a amar e serem amados. Então, ele coloca aqui para nós um incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante força de vontade. Muitos espíritos não suportam os relacionamentos devido aos sentimentos que carregam no pensamento, mas a misericórdia divina é tão grande e a reencarnação é uma proposta educativa que nós precisamos ver que quando isso acontece, o Kardec nos coloca assim, pelo Espírito de verdade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam na parte de certas crianças que parecem injustificáveis? Nós sabemos que o campo das ideias é igualmente o campo das lutas. Então, nós precisamos lutar muito com os nossos sentimentos, por isso que a doutrina espírita nos ensina o trabalho do bem, da caridade, para que a gente possa melhorar a nossa natureza. E a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então, nós precisamos encontrar nos corações daqueles que convivem conosco esses liames da simpatia. Para isso, eu tenho que reconhecer também as minhas dificuldades. E muitas vezes elas se fazem presente pelo nosso egoísmo e pela nossa vaidade. Então, nós não podemos deixar caminhar as decepções e as ingratidões que muitas vezes nos prejudica, como a ingratidão dos filhos. A ingratidão dos filhos vem. Quem são os filhos? Vêm de espíritos que muitas vezes não conseguem superar todas aquelas vibrações. Nós temos até mesmo umas situações, às vezes, de mortes prematuras, de espíritos que não suportou a vivenciar a reencarnação diante daqueles espíritos que seriam seus pais, podendo até recuar.
Então, nós não podemos generalizar isto, mas também precisamos aprender a amar. Por isso, a necessidade de uma mãe conversar com esse feto, enquanto no período de gestação, com muito amor, para que o espírito receba os eflúvios de paz e de alegria. Então, é preciso que a gente possa fazer esse trabalho, que a misericórdia divina possa nos sustentar. E nós, nesse momento, gostaríamos de convidar a todos a refletir, aquelas que estão grávidas, desejosas de ter seus filhos, que tenham muita força, mas vibre intensamente o amor para que vocês possam ser felizes como todos nós precisamos ser. Nós queremos agradecer a Jesus e nesta hora sublime nós gostaríamos de pedir que nos dê força, amparo e que o passe seja esse processo benéfico para todos nós. Que nossa intimidade possamos vibrar profundamente esse momento de interação dos dois planos da vida. Que o passe seja essa transfusão de energia, de estímulos, de força e de coragem, apacentando-nos nesta hora. Fluidificai as nossas águas, para que nós possamos, Jesus, sentirmos a força do seu amor na modificação da água fluidificando. Obrigado, Jesus, que a vossa paz permaneça com todos nós, que o seu amor alcance todos os corações em dor. E nesta hora deixamos o abraço amigo no coração de nossos irmãos, enviados pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, sintam-se em paz, que assim seja.